Olá, aqui é Leandro Costa, do canal Conservador RJ. Vou fazer esse vídeo aqui um pouco improvisado, mas é importante falar sobre a questão aí do deputado Daniel Silveira, preso pelo STF, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, no inédito mandado de prisão em flagrante. Esse aí já que vai entrar como uma... Se não virar uma regra pela vontade absoluta do STF, vai se tornar uma piada jurídica em breve. Por que eu digo se não virar uma regra? Porque eu vou mencionar algumas opiniões aí de canais e dependendo de outras autoridades, enfim. A questão é a seguinte, porque até colocou muito bem, né, o responsável pelo canal Ideias Radicais, quando ele fala o seguinte: hoje você não discute mais se algo é legal, porque quando o STF, em sua maioria, ou seja, se 6 ministros falarem que é legal, não importa o que está escrito na lei, não importa o que está escrito na Constituição, se torna legal. É a supremacia do entendimento do STF. É essa a realidade que a gente vive no Brasil. Ou seja, uma ditadura de toga aberta. E hoje sem o menor pudor. Fica até difícil porque você quer tentar explicar. Isso aí eu vou mencionar o Rodrigo Constantino. Fica você tentar explicar para alguém de outro país sem falar que o Brasil é uma ditadura é quase impossível. Mas vejamos, se a pessoa lê o caput, para quem não sabe o que é caput, a parte principal ali do artigo 53 da Constituição, acaba a dúvida quanto à relação de prender um deputado ou senador por opinião. Acaba. Tem exceções, mas ela não se aplica no caso da opinião e dada como membro do Congresso. Dada como membro do Congresso, sim, porque dar opinião como membro do Congresso não é falar o que os outros membros do Congresso querem. É diferente uma coisa da outra. É falar aquilo que o parlamentar entende que é a mensagem que ele deve passar. E é nítido que o vídeo, se você gostou ou não, não importa, porque se for para pedir a prisão de tudo aquilo que eu não gosto, eu teria então que pedir ao Supremo para prender todo mundo do PSOL, porque eu não gosto do que o PSOL fala, né? Então não é o caso. Não importa o que ele falou. Discutir se o deputado foi agressivo, isso ou aquilo, já é simplesmente uma discussão inócua. É demonstrar que o artigo 53 então não vale de nada. Porque se o que ele falou, e aí eu vou me socorrer de novo do Ideias Radicais, representa o que 20% da população, o que 5%, ou que 2% pensam, já é o suficiente. Ele representa o pensamento de alguém, ele foi eleito para isso. Essa é a missão do parlamentar. E se um parlamentar não tem essa segurança, imagine nós, lá o pessoal do Olimpo, né, hoje apelidado de STF, entende como réis mortais. Ou seja, todos nós estamos sujeitos à prisão por qualquer motivo. Isso é perigoso. Perigoso. Isso é um passo para a criação de campos de reeducação, que a gente sabe que é um eufemismo para outro nome, que eu não sei nem se eu posso falar aqui, né, que a Alemanha chamava de concentração e cada um botava o seu nome aí. Enfim, nesse caso, o perigo é que não importa o que o deputado falou, não importa o que você acha dele. O que importa existe alguém que foi eleito para falar em nome do povo e está sendo preso por falar. Ou seja, quem está sendo preso é o povo. O raciocínio é lógico. Até grupos de esquerda estão se manifestando contra essa decisão. E você tem que ter um problema muito sério para defender esse tipo de prisão. Né? Eu vi um vídeo, e olha que eu não acompanho isso, mas eu vi um vídeo do Carta Capital, onde, claro, tem toda aquela esquizofrenia do Carta Capital, de falar que o cara deveria ser expulso pela Câmara e tal, fala sobre placa de Marielle, que a gente sabe que não é, aquilo é um adesivo e colocado em cima de uma placa real, ou seja, o que ele fez ali nada mais foi do que proteger o patrimônio, porque se você acha que botar uma placa em cima de uma placa real, essa placa tem valor, você também está com um problema sério sobre a tua interpretação da realidade mesmo. Mas mesmo no Carta Capital, eles defendem que essa prisão é estranha, é arbitrária e que pode ser usado contra qualquer um. Ou seja, entendam, eles não estão preocupados com o Daniel Silveira. Se colocar o Daniel Silveira na fogueira, para eles, tudo bem.
Mas eles sabem que amanhã isso pode ser feito com um deputado do lado deles. Ou seja, se você não está preocupado com o Daniel Silveira, e tudo bem, isso é um problema de cada um, entenda, isso pode amanhã acontecer com um deputado que você elegeu. Isso pode acontecer com você. E mais fácil ainda com você. Já tem jornalista preso, agora eles passaram para o deputado. Qual vai ser o próximo? Então acabou, não tem mais Constituição. Leiam o artigo 53, não precisa nem parar para discutir parágrafo. Só o caput já é extremamente claro. Mas se você for no parágrafo, você vai ver que as exceções são raríssimas. E para crime inafiançável, não existe. Pergunta a qualquer um que se formou no direito. Mandado de prisão em flagrante é uma coisa que assim não tem nem como explicar. É realmente inexplicável. Só que se nós formos analisar o caso do deputado, a questão é até onde vão os limites do Supremo? Até onde vão? E aí eu chamo a atenção para um fator aqui, que o Supremo já saiu derrotado do que ele fez, tá? Ele já saiu derrotado porque todo mundo viu a arbitrariedade, pelo menos metade da esquerda viu, a mídia está ignorando, a mídia deve ter chamado ele de lá fora de qualquer coisa. Eu não vejo Globo, CNN, esse tipo de porcaria, então Band, então nem sei do que eles estão chamando, mas enfim, a questão é o seguinte, qualquer um hoje para ser preso é chamado de blogueiro e para ser protegido é chamado de jornalista. Discurso de ódio não tem tipo penal, isso é uma ficção que foi criada. Não existe uma definição para ato antidemocrático, que antidemocrático é você prender alguém ao arrepio do artigo 53. Antidemocrático é, como disse muito bem uma deputada, não vou mencionar aqui o nome, mas muito bem, é você aprovar um estatuto de desarmamento quando o povo é a favor do comércio de arma. Antidemocrático é você ter um mensalão, onde o executivo comprava o legislativo, literalmente. Isso sim é antidemocrático. Então a questão não se trata de defender o deputado Daniel Silveira, se trata de defender a democracia, de fato, contra quem está sendo tirano, ditador e antidemocrático. E numa decisão de 11-0 por algo tão estranho, fica a questão, o Supremo já está derrotado. Ele está derrotado porque ele perdeu no campo da moral, porque ninguém mais confia no Supremo. Porque o Supremo está sendo usado, e vamos entender, existe uma diferença entre o Supremo e a pessoa que ocupa uma cadeira no Supremo. O Supremo está sendo usado para cometer arbítrios, para simplesmente ele está sendo desvirtuado do que ele deveria ser. O Supremo era para ser a tábua de salvação quando todo o judiciário erra. E hoje ele erra mais do que todo o outro judiciário, todo o judiciário abaixo dele. Ele tem destruído a imagem de todos os membros do judiciário. Eu sei que tem gente boa e tem gente ruim, como todo lugar. Mas o que eles têm feito, eles têm maculado a imagem de cada um que coloca uma toga. E assim como a gente fala, né, o mal, ele às vezes é tão bizarro que ele faz com que todo o bem seja maculado. É aquele policial corrupto que é usado de exemplo para atacar o policial de bem, né? E o Supremo, e hoje a composição atual, ele tem sido algo que tem maculado todo um poder. Cada juiz que tem uma noção do que é lógico, ele está hoje envergonhado de ter um STF desse, porque ele é membro do judiciário. E se ele estiver fazendo o trabalho dele certo, se esforçando para ser um juiz, para dizer o direito com razão, de tentar ser justo acima de tudo, imagine a vergonha que esse cara tem hoje de ter no topo da hierarquia do judiciário uma casa que legisla, porque foi o caso da homofobia, e não é dizer aqui que defende-se, então pode ser hostil com o homossexual, não. Mas quem tinha que mexer nisso era o Congresso, o Supremo legislou, ele criou um tipo penal, um Supremo que faz vídeo, né, o que membro do Supremo faz vídeo em outra língua, ou seja, cujo interesse, o direcionado, né, ou seja, que o vídeo era direcionado para
países estrangeiros, porque estava falando em outra língua, e ali associando o chefe de Estado com fascismo, e depois simplesmente, desculpa, errei. Quando o papel digno, moral, seria, desculpa, errei e vou renunciar ao meu cargo porque eu não tenho condições de estar na Suprema Corte e falando que o chefe de Estado, e de maneira mentirosa, a gente sabe disso, flerta com fascismo. Como o outro já falou que o chefe de Estado e as Forças Armadas, em especial o Exército Brasileiro, flerta com genocídio, pratica o genocídio. Pô, se você tá numa posição dessa e você não tá ali no Congresso, no Superior Tribunal, né? Que lá é superior, mas enfim, se você não tá na mais alta corte da Venezuela, da Coreia do Norte, da China, cara, você tem um problema grave e é você que deveria sair, até por dignidade, até por postura. E aí, simplesmente, agora eu vou prender por opinião. Ou seja, eu ataco, eu critico o livro lá do general, mas eu vou prender por opinião. Eu falo em trazer ministro abaixo de vara, mas eu prendo por opinião. Ou seja, quem justamente não deveria dar opinião, porque parte da inércia do judiciário, para não macular os julgamentos que o farão, é justamente quem está dando opinião à torta e à direita. E quando dão uma opinião contrária a eles, prende. Ou seja, além de você não ter a postura do órgão que você deveria ter, porque qualquer posicionamento pode prejudicar um julgamento, mas para quem não se considera suspeito nunca, talvez seja normal, a gente ainda vê a coisa mais grave, que é quando vem uma opinião contrária, isso é um órgão público, deveria aceitar críticas de todo mundo. Imagine se a polícia agora começar a reagir a todo mundo que faz crítica à polícia. Se todo mundo que faz crítica a SEDAI, a SEDAI arbitrariamente cortar a água. Cara, tu é um órgão público. A opinião do povo tem que ser considerada como suprema de verdade. E se o povo vota em alguém para falar, e esse cara tem uma imunidade para falar, porque essa imunidade de opinião, me desculpa, na minha visão, deveria ser para qualquer cidadão e não só para o parlamentar. Eu acho que todo cidadão deveria ter imunidade de opinião. Eu sou a favor que injúria e difamação não sejam crimes. Calúnia, tudo bem que você imputa um crime a alguém, faz a máquina penal do Estado se mover contra ela. Aí eu até concordo. Mas injúria e difamação eu entendo que deveria ser discutido no âmbito do direito civil. Cara, mas um representante do povo, como que a gente explica isso para um estrangeiro sem chamar o Brasil de ditadura? Fica difícil, tá? Esse é o recado. Não é pelo Daniel Silveira. É pela liberdade de você falar e a liberdade de quem você vota te representar.